Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante que vem sendo falado há 42 anos e a primeira vez foi falado por Anete Guimarães na Mansão do Caminho, sobre como os obsessores sugam nossa energia. Vamos lá? Bom, para conseguir explicar isso de uma forma simples, vamos fazer uma analogia, tá? Um parasita, uma ameba. No momento em que ela se instala no nosso intestino, ela vai querer romper as paredes do nosso intestino para conseguir chegar no nosso sangue e assim sugar os nossos nutrientes para ela se desenvolver. Então, a mesma coisa é os espíritos obsessores. Eles são como se fossem parasitas e eles sugam nossa energia vital. Essa contaminação energética espiritual, ela se dá em ambientes negativos e nocivos, como festas com muita droga, álcool, e ambientes com energias extremamente, e até mesmo que tenham pessoas com atitudes negativas. Esses ambientes são próprios para esse tipo de espírito, onde eles conseguem se conectar com essas pessoas e assim poderem sugar sua energia vital. Mas como que ocorre essa ligação? Não basta só a pessoa estar num ambiente negativo. A energia da própria pessoa também tem que ser compatível com essa energia. Se tu tiver com uma energia baixa, de baixa astral ou com raiva, vibrando nessa energia negativa, facilita com que tu seja compatível com esse tipo de espírito. Então, ali começa, é um facilitador para o início de uma obsessão. A obsessão nada mais é a ligação entre um espírito inferior e um ser humano. Muitas vezes acontecem nessas duas escalas, espírito e ser humano encarnado, tá? Mas também acontecem de dois encarnados, um ser obsessor do outro e espírito com espírito, tá? Mas aqui nós vamos falar de espírito para uma pessoa encarnada, tá? A obsessão é a ligação entre um espírito de escala inferior com um ser humano, tá? Que essa obsessão vai ser essa ligação e esse obsessor vai começar a sugar a energia vital daquela pessoa. Afinal, quais são os sintomas de uma obsessão? Os sintomas de uma obsessão, quando está no início, é mau humor sem motivo algum, mal-estar, irritação. E conforme isso aí é o princípio, tá? São os primeiros sintomas. Conforme ela vai se evoluindo, essa obsessão, daí são fases, né? Aí esses sintomas, eles vão evoluir para uma depressão, para uma ansiedade e até mesmo doenças físicas. Mas afinal, como que a gente se livra disso? Como que a gente evita essa obsessão? Bom, primeira coisa é cuidar com os pensamentos. A nossa energia vibratória precisa estar fora da sintonia desses espíritos. Então nós temos que sempre elevar a nossa energia, constantemente tomar cuidado com os nossos pensamentos e cuidar da nossa energia, sempre mantendo um padrão vibratório mais alto, porque a nossa energia é como se fosse as ondas de um rádio. No momento em que tu está emitindo, tu vai entrar numa frequência de mesmos espíritos e pessoas e situações com essa mesma frequência. Se tu tá se sentindo para baixo, mal, e permanece nessa frequência, sem tentar melhorar, a tua frequência vai acabar facilitando essa obsessão, entende? Então tudo depende de ti. Formas de conseguir se proteger é buscar melhorar, cuidar da sua energia, tomar água fluidificada, fazer terapias para conseguir fortalecer a aura, meditação, sempre buscar melhorar o padrão vibratório. Esse é o principal, porque é a partir dele que tu sintoniza com esses espíritos e se tu torna uma porta para começar uma obsessão. Antes de continuar esse vídeo, se você ainda não seguiu o canal, já segue e compartilha com quem precisa saber disso. Continuando aqui a nossa conversa. Para a gente entender melhor, existem vários níveis de obsessão, tá? São níveis, é como uma doença, tá? O princípio dessa doença, dessa obsessão, começa lá com o mau humor, a irritabilidade e o mal-estar, tá? Aquele cansaço, aquela coisa assim que tu tá sem energia, tá? Porque tu tá sendo sugado. Sem motivo aparente, tá? E e depois aquilo vai evoluindo, como eu também falei, que vai passar para depressão, para ansiedade, doenças físicas. Isso, tu já começa a ficar doente porque a tua energia vital tá baixa, tá? Depois, dependendo do propósito desse espírito, ele começa a conduzir, a te induzir
alguns pensamentos. Como ele já começa a aumentar o controle dele sobre ti, como ele é um parasita, tu começa a te tornar, digamos assim, uma, não querendo ser agressiva, mas se torna uma marionete, tá. Então ele começa a induzir pensamentos pra ti, tu achando que são teus pensamentos, e daí tu já tá acostumado com eles dentro de ti, da tua cabeça, e tu começa a pensar naquilo, e pensamento, se torna emoção, e a emoção se torna ação. E tu vai começar a agir de acordo com aquilo ali. No momento em que tu chega na etapa em que tu começa a agir de acordo com aquele padrão vibratório, tu, além de ele conseguir aumentar outros pensamentos em ti, alimentando outros pensamentos em ti, como ele não tem muito poder sobre o plano material, ele começa a agir no plano material através de ti. Então ele começa a colocar os padrões de pensamento mentais dele em ti, entende? Então assim, ó, isso pode levar anos para conseguir chegar nessa etapa, tá? E então a pessoa começa a agir de uma forma totalmente que não é mais ela, entende? Ela tem uma, como dizer assim, aquela fogueira que tinha lá dentro tá tão grande que, como é que eu vou dizer assim, ela e metade o espírito que tá obsidiando ela, tá? Eu entendo que isso que eu tô falando, porque obsessão é um tema muito, eu acredito que seja um tema muito delicado, tá? Porque como que alguém pode imaginar que tu possa ser controlada da tal forma, tá? Mas se tu não tiver atento aos teus próprios pensamentos, isso pode acontecer, tá? E então, assim, continuando. No momento em que tu tá chegando num ponto em que tu começa a agir, sempre eu repito aqui, ó, o espírito obsessor, ele nunca te força a nada, ele só coloca lenha numa fogueira que já existe. Então, assim, ele aumenta aquele teu lado obscuro, aquele teu lado ruim que estava lá dentro, aquela tua raiva, aquela tua capacidade de fazer o mal que estava lá dentro, quietinha, pequenininha, só aumentou. Então, ele não tá te tornando outra pessoa, ele só tá potencializando um lado ruim teu, entende? Então, assim, deixar isso bem claro. Ele é alguém parecido contigo, vocês dois estão em sintonia, tá? E isso pode também atrair outros espíritos juntos, mas não vamos entrar nesse mérito. Então, como a gente tem que cuidar? Tem como se livrar disso depois, quando chega nessa etapa? Tem. É mais difícil? É. Mas é todo um processo que precisa ser trabalhado. Como? Pensamento, cuidando dos pensamentos, trabalhando o pensamento positivo. Ah, mas o pensamento positivo é tóxico, é aquela coisa chata. Não, não é aquela coisa falsa de positivo, tu que tá lá guardando aquela raiva e sorrindo, pelo amor de Deus, eu tenho que ser positivo. Não, é uma escolha diária. Pensamento positivo é um conjunto de escolhas na vida. Por exemplo, se tu passou por uma situação ruim na tua vida e te derrubou, tu tem duas escolhas, ou tu te levanta ou tu permanece no chão. Então são escolhas. Ou, por exemplo, tu vai ir numa situação, sei lá, tu vai ter que ficar esperando umas 3 horas. Tu tem duas escolhas, ou ficar reclamando por 3 horas, que não vai adiantar de nada, não vai acelerar o tempo, ou tu arranja alguma coisa para fazer para esperar o tempo passar. Então, assim, são escolhas que tu tem que trabalhar no teu pensamento positivo, é isso. O pensamento positivo é limpar a tua cabeça de energias de reclamação, de energias de raiva, de alimentar a raiva, de alimentar a mágoa, é conseguir trabalhar assim, eu estou sentindo raiva, o que que eu faço para me livrar dela? Não é ficar remoendo, remoendo, remoendo. Não, é o que que eu faço para conseguir me livrar desse sentimento. Porque é esse sentimento que é uma porta para um obsessor. Então, é trabalhar o pensamento positivo, é isso. É limpar a tua cabeça de sentimentos negativos, de pensamentos que vão te adoecer e abrir portas para obsessores. Isso é o pensamento positivo. Então, lembrando, para manter os espíritos obsessores longe, tu não ser uma porta para um espírito obsessor, é manter a mente equilibrada, a tua energia equilibrada. Então tu tem que trabalhar no bem, então fazer obras de caridade, não precisa ficar escancarando para todo mundo, porque o que dá com uma mão, tu não pode contar com a outra, tá?
Tu tem que buscar um centro espírita ou tratamentos, espirituais, tá. Água fluidificada, meditação, cuidar sempre dos teus pensamentos, dessa parte psíquica é extremamente importante, cuidar da tua energia. Então, no momento em que tu tá sempre atento aos teus pensamentos e à tua saúde energética, tu não é atrativo para um espírito obsessor. Então se mantém forte, aprenda a buscar esse fortalecimento espiritual e energético e mental. Isso vai fazer esses espíritos obsessores ficar longe de ti. Então, espero que eu possa ter ajudado, esclarecido como os espíritos obsessores sugam a nossa energia. Espero ter esclarecido e até uma